E se eu lhe contasse onde fica a casa de Deus, você iria lá? Você correria para encontrar o caminho que leva ao céu? Olá, muito prazer, meu nome é Carol, sou cristã e historiadora e sejam muito bem-vindos de volta ao livro de Gênesis. Hoje vamos ver algumas belíssimas coisas que estão contidas no capítulo 28, que se inicia com Isaac chamando a Jacó, ordenando que ele não tomasse para si mulheres de Canaã, como Rebeca havia pedido no fim do último capítulo, e pede para que ele vá à casa de Labão, irmão de Rebeca, e que lá ele tomasse para si então uma esposa. E querendo ou não, ele agora era portador das bênçãos que seu pai havia proferido. Consequentemente, seria herdeiro por direito de tudo quanto seu pai possuía. Então Isaac o abençoa novamente para que ele pudesse partir com as bênçãos de Abraão, para que a promessa que Deus havia feito ao primeiro patriarca se cumprisse na vida dele, e que então desse origem à grande nação que se compararia aos grãos de areia no chão, de tão vasta que seria. Esaú viu isso e também percebeu que suas esposas não eram lá do agrado de seus pais e tentou remendar o problema se casando com uma terceira mulher, dessa vez um pouco mais próxima de sua família, pois ele foi até Ismael, seu meio-tio, e de lá buscou uma de suas filhas. Se isso resolveu ou não os problemas, não sabemos, pois a Bíblia não relata. Porém, já temos um bom histórico quando se trata de Abraão e de Agar, pelo fato de que mais de um casamento, e pior, ao mesmo tempo, só trazem discórdias para a família. Então, provavelmente esse plano não deu muito certo. E Jacó, por sua vez, obedeceu a seu pai e sua mãe e foi em direção a Padã-Arã, terra de seu tio. Porém, ele não estava feliz. Fugitivo como se encontrava, pensou que seu relacionamento com Deus havia terminado, pois ao tentar tomar a primogenitura pelo engano, ele acabou perdendo tudo. O pai achava que ele estava indo para lá para buscar uma esposa, mas Rebeca sabia que, na verdade, ele estava buscando um refúgio para não ser morto pelo seu irmão. E foi nesses pensamentos, nessas circunstâncias, que a noite chegou para Jacó, que estava num lugar que até o presente momento se chamava Luz. Então ele se deitou no chão, tomando uma pedra como seu travesseiro, e dormiu. Jacó só via o seu próprio desespero e indignação. Porém, Deus viu além, viu traços e elementos em seu caráter que resultaria em trazer glória para Deus. Jacó, por conta de seus próprios pecados, não viu através daquela escuridão um jeito de olhar novamente ao céu como uma esperança futura. Então Deus, com o seu imenso carinho, lhe deu uma visão que lhe mostraria a ligação dos céus com a terra e que Deus estava ansioso para recebê-lo em seus braços novamente. Jacó sonhou com uma escada que se estendia do chão até o céu, e anjos subiam e desciam por ela, e Deus estava no topo dela. E ele disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, e essa terra em que está deitado eu a darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra. De lá tarteais para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul por meio de ti, e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei até que haja cumprido aquilo que te tenho falado. Jacó, ao acordar do seu sono, disse: Realmente o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é esse lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Esse terrível que ele exclama não é de terror como conhecemos, mas sim uma exclamação de saber que aquele lugar era extremamente santo, porque como ele mesmo havia dito, Deus certamente estava ali e ele não sabia. Antes de dormir, ele estava envolto em pensamentos de que não havia mais chance para ele, e agora o próprio
Jesus havia dito que ele estava com Jacó por onde quer que fosse e ainda daria aquela terra aos seus descendentes. Bom, eu falei que eu ia contar onde ficava a casa de Deus, mas antes já vou terminar de contar o que aconteceu nos últimos versos. Jacó se levanta e toma a pedra que serviu para ele de travesseiro e a colocou como um pilar, ou seja, como um altar de adoração ao Senhor. Jacó também vai mudar o nome daquele lugar para Betel. E guarde esse nome, daqui a pouquinho a gente vai ver o que ele significa. E por fim, ele faz uma promessa ao Senhor, que se ele o fizesse voltar para a casa de seu pai, o guardando nesse caminho, dando o que comer e vestir, ou seja, as necessidades básicas de um ser humano, e não o extraordinário que alguém poderia desejar, ele teria Deus como o seu Senhor para sempre, ou seja, não restaria dúvidas de que outros deuses não existem e que ele era o único Deus digno de ser adorado e exaltado. Ele ainda diz que de tudo que o Senhor Deus o desse, ele devolveria o dízimo, ou seja, esse é um princípio ordenado por Deus desde os primórdios da terra, e por essa promessa ele mostrava que seria fiel ao seu Deus. Mas nós vamos ver sobre o dízimo em alguns livros mais pra frente. O que eu gostaria de mostrar nesse momento é que ele diz que aquele pilar era a casa de Deus. Veja bem, ele repetiu muitas vezes essa frase depois do sonho. No verso 16, ele fala que aquele lugar era a casa de Deus e que aquele era o portão do céu e chama aquele lugar de Betel. O que não significa nada mais, nada menos do que casa de Deus. Bet é casa e El é Deus. Só que isso não significa que para você encontrar a entrada para os céus, você tem que ir lá naquele lugar, lá longe no Oriente Médio. Lembre-se, Deus ainda disse a Jacó que estaria com ele onde quer que ele fosse. Aquela escada mostrada no sonho era um símbolo de Cristo, sim, mais uma tipologia que aponta para Cristo. A escada mística que lhe fora revelada no sonho era a mesma a qual Cristo se referiu em sua conversa com Natanael. Até o tempo da rebelião do homem contra o governo de Deus, tinha havido livre comunicação entre Deus e o homem, mas o pecado de Adão e Eva separou a terra do céu, de modo que o homem não podia mais ter comunhão com seu Criador. Todavia, o mundo não foi deixado em uma solitária desesperança. A escada representa Jesus, o meio designado para a comunicação entre os céus e a terra. Isso aquece tanto meu coração, saber que Jesus é a nossa escada e que onde quer que estejamos, Ele quer nos elevar aos céus. Assim como aconteceu com Jacó, Ele faz conosco, nos chama assim como nós estamos, não para ficarmos como estamos, mas para que Ele possa nos transformar na imagem e semelhança dele. Agora eu quero contar mais um segredinho. Você já foi em algum local escuro e conseguiu olhar para as estrelas assim como Deus mandou que Abraão fizesse? Se sim, maravilha. Se não, não se preocupe, porque eu vou mostrar a foto do que você precisa ver. Você já reparou na constelação de Órion, aquele guerreiro que está lá no céu? Se não, já viu uma estrela bem brilhante que tem um tom alaranjado lá no céu? Ótimo, ela se chama Betel-Gelse. Ok, parece com o nome que Jacó deu ao lugar, certo? Mas o que Órion tem de tão especial nessa história? Olha, eu vou compartilhar algumas páginas de um estudo com vocês. É um estudo que uma amiga minha faz, que quando eu estudei nunca mais olhei para as estrelas da mesma forma. Vamos começar pelo fato de que Órion foi sim citado algumas vezes pela Bíblia. Em Jó 9:9 temos o louvor ao Deus que faz a Ursa, o Órion e as Pleiades e as recâmaras do sul. Pode desatar as cadeias das Pleiades ou soltar os atilhos de Órion, ou fazer sair as constelações a seu tempo e guiar a Ursa com os seus filhotes. E Amós 5:8 ordena que busquemos a Deus para que procuremos aquele que fez as Pleiades e a Órion. Maravilha! Agora continuemos no fato de que a arqueologia descobriu que a astronomia é muito mais antiga do que os próprios mesopotâmicos, caldeus e egípcios, gregos e romanos. O livro de Gênesis deixa em evidência que quando Adão e Eva caíram em pecado, Jesus pregou para eles o primeiro evangelho, dizendo que ele viria morrer no lugar deles para salvá-los e que esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás. Se lembra do que lemos em Gênesis 3:15, por exemplo? Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Adão estava para morrer, temendo que seus filhos se esquecessem de que viria um Messias, chamou-os e mostrou para eles as estrelas do céu. Ele usava o céu como um flanelógrafo gigante. Duvida disso? Flávio Josefo, historiador judeu que viveu no século I, disse que Adão, Sete e Enoque eram estudiosos da ciência dos astros. E ele diz assim: como eles tinham sabido de Adão que o mundo pereceria pela água e pelo fogo, o medo que tiveram de que essas ciências se perdessem antes que os homens a aprendessem levou-os a construir duas colunas
colunas, uma de tijolo e outra de pedra, sobre as quais gravavam os conhecimentos que possuíam, a fim de que um dilúvio destruísse a coluna de tijolos, ficasse a pedra para conservar à posteridade a memória daquilo que tinha sido escrito. Sua providência deu bom resultado, e afirma-se que essa coluna de pedras pode ser vista ainda hoje na Síria, e você pode ler isso no livro História dos Hebreus, na página 26 e 28. E podemos sim chamar isso de astronomia adâmica, pois, como eu já disse, a arqueologia confirma que Adão visualizou o desenho nas constelações que indicavam a história do Messias vindouro. E embora as culturas pagãs tenham distorcido essa história, colocando deuses falsos no meio da história para que a credibilidade desses fatos fosse perdida, Salmos ainda declara no capítulo 19, do 1 ao 2, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Agora, observemos a nebulosa de Órion, que entre tantas nebulosas é a mais estudada pela astronomia. Por que será, não é mesmo? Será que Deus quer chamar a nossa atenção para aquele lugar? Nessa nebulosa temos prolídeos ou disco protoplanetários flutuando na nebulosa de Órion, ou em outras palavras, um objeto estelar ainda jovem, ou seja, ela é um berçário de estrelas que tem 30 anos-luz de diâmetro, que seriam 283 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. E ela está apenas a 1.500 anos-luz da Terra, o que equivale a 14 quatrilhões 175 trilhões de quilômetros da Terra. Certamente a gente não tem noção do quão longe é isso. Mas certo, agora vamos ao centro de Órion. E o que se sabe é que desde a década de 1950, uma grande e estranha luminosidade vinda da nebulosa de Órion tem intrigado os astrônomos. O Dr. David Malin, que é do Observatório Anglo-Australiano e também do Telescópio Anglo-Australiano, hoje é professor adjunto de fotografia científica numa universidade lá da Austrália. E ele fala que, ao comentar uma foto da nebulosa de Órion tirada em 15 de janeiro de 1999, essa imagem de telescópio revela uma intrigante nebulosidade que parece consistir de nuvens de poeira iluminadas não por luz estelar, mas pela luz da própria nebulosa de Órion. É bom se lembrar que a Terra se iluminou no primeiro dia com a luz emanada de Deus e não da do Sol, certo? E agora eu quero que você saiba que existe um espaço aberto em Órion que está em expansão, e no centro de Órion caberiam cerca de 90 sistemas solares, que seriam 531 bilhões 125 milhões e 280 mil quilômetros. Mas a pergunta que não cala é: por que estaria se abrindo esse espaço no universo? Podemos dizer que o mais importante é que Ellen White, uma mulher que viveu no século XIX, inspirada por Deus, teve uma tremenda visão em 1844. Ela teve uma visão exatamente sobre esse espaço aberto em Órion, exatamente quando ainda não existiam telescópios potentes como o Hubble. Ela disse que em 16 de dezembro de 1848, o Senhor me deu uma visão acerca do abalo das potestades do céu. As potestades do céu são o Sol, a Lua e as estrelas. As potestades do céu serão abaladas com a voz de Deus. Então, o Sol, a Lua e as estrelas se moverão em seus lugares, e nuvens negras e densas subiam e se chocavam entre si. A atmosfera abriu-se e recuou. Podemos então olhar através do espaço aberto em Órion, de onde via a voz de Deus, e a santa cidade descerá por aquele espaço aberto. E então a voz de Deus abalará o Sol, a Lua e as estrelas, e também a Terra. Agora, se você também está duvidando dessa visão, saiba que o astrônomo Júlio Minhan, da Associação Brasileira de Astronomia, escreveu em seu livro em 1959 e disse assim: uma escritora americana, Ellen G. White, que nada sabia sobre astronomia e que provavelmente nunca ouviu falar na nebulosa de Órion, em um de seus livros traduzidos para o português com o título Vida e Ensinos, depois de comentar essa luminosidade, escreveu aquilo que a gente acabou de ler. Isso dito assim tão simplesmente porque nunca olhou um livro de astronomia e nem sonhava com buracos em parte alguma do céu. E isso só pode ser creditado a dois fatores: histerismo ou inspiração. Para ser histerismo, parece científico demais para a afirmação de que toda uma nova cidade, a Nova Jerusalém, tenha livre passagem pelo túnel de Órion. A escritora não sabia do túnel, nem que ele é tão largo a ponto de comportar 90 sistemas solares. Terá sido então revelada a essa escritora uma verdade que os astrônomos não puderam descobrir? Isso está escrito no livro do Júlio, Maravilhas da Ciência, Nosso Misterioso Universo, que foi publicado no Rio de Janeiro em 1959.
Órion está exatamente no equador celeste para que se cumpra a promessa de que todo olho verá, pois objetos celestes próximos ao equador celeste são visíveis em todo o mundo e ele não está próximo, mas sim exatamente no equador celeste, porque Jesus disse: haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e as potências do céu serão abertas. Isso você pode ler em Lucas 21, 25, Mateus 24, 29 a 31, em Marcos 13, 24 a 26 e Apocalipse 6, do 12 ao 17. E por que um espaço tão grande para Jesus e os anjos passarem? Porque Deus quer chamar a nossa atenção, dizendo para o mundo: filhos, eu existo e eu estou voltando. Então tem muito sentido que a estrela mais brilhante do céu se chame Portal da Casa de Deus e que ela chama a atenção para a própria constelação onde se está a nebulosa, que possui um espaço aberto de onde a voz de Deus irá soar e a cidade irá descer. Bet é casa, El é Deus e Gelze significa portal, ou seja, Portal da Casa de Deus é o nome daquela estrela. E sabia que há uns poucos anos atrás, mais especificamente no fim do ano de 2019 e início do ano de 2020, Betelgeuse, uma supergigante vermelha da constelação de Órion, escureceu abruptamente. O fenômeno levou muitos a especularem que ela estaria a ponto de explodir, fenômeno esse conhecido como supernova, mas só que depois ela voltou a brilhar. Os dados apontam que Betelgeuse sofreu uma fortíssima ejeção de massa superficial, lançando 400 vezes mais material do que o nosso Sol expele durante ejeções de massa coronal, no que caracteriza a maior explosão estelar já vista. Será mesmo que nessa altura da história da Terra isso seria apenas uma coincidência ou Deus estaria tentando chamar a nossa atenção para esse portal da casa de Deus? Bom, o dia e a hora eu não sei, mas que eu posso todos os dias olhar para o céu e ficar encarando a nebulosa de Órion, imaginando como será esse grande dia, isso certamente eu posso, e é claro que você também pode fazer. Acho que depois de tudo isso você bem que poderia se inscrever no canal, não é mesmo? Poderia deixar até sua curtida e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer as maravilhas que o céu revela para nós. Caso você queira contribuir com esse canal de alguma outra maneira, tem um Pix na descrição do vídeo. Fiquem com a graça e a paz da glória do Senhor Jesus Cristo em seus corações. Tchau!